Gálatas 6, vamos fazer a leitura dos versos 1 a 10. Gálatas 6, 1 a 10, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Bem, volto a dizer a mesma coisa que eu falei ontem com vocês. O reverendo Silas passou para mim o tema do ano, que é servos a serviço do Rei Jesus, e eu pensei em alguns textos que colaborassem com isso. Então, o tema do nosso sermão nessa noite é servo dos servos de Deus. Vou repetir: servo dos servos de Deus. Esse é um tema para nós que somos reformados muito caro, muito precioso, porque um dos lemas da reforma protestante era o sacerdócio universal dos crentes, ou sacerdócio de todos os crentes. Por que isso que parece tão óbvio era um ponto peculiar naquela época? Porque naquele então, os únicos que tinham a possibilidade de ter acesso à Escritura eram os sacerdotes. Só eles podiam servir a Deus, só eles podiam pregar, só eles podiam cantar. E numa Europa de pessoas quase que completamente analfabetas, no seu próprio idioma, a pregação, a leitura da Bíblia, os cânticos eram feitos em latim. Então, se entendíamos pouco o próprio idioma, quanto mais o latim. E um dos pontos cruciais da reforma é: todo cristão é um sacerdote de Deus. Todo cristão foi chamado a servir ao Senhor, também na igreja e no meio do povo. E um dos outros lemas da reforma protestante é: igreja reformada, sempre reformando. Então esses temas, eles são sempre atuais, porque ainda que a reforma tenha acontecido lá atrás, em 1517, nós vemos que muitas vezes nós, por motivos às vezes justificáveis e outras vezes não, nós deixamos de sermos servos dos servos de Deus. Bem, aqui nós estamos diante da carta de Paulo aos Gálatas. Nós não temos uma data específica que ele escreveu. Alguns falam que ele escreveu por volta do ano 40 depois de Cristo. Se assim for, esse é o documento mais antigo do Novo Testamento. Alguns falam que foi um pouco mais para frente, mas aquilo que nos cabe, aquilo que na teologia é único, é o que nos importa. Paulo escreve essa carta, e Paulo escreve essa carta ao povo da Galácia, ou seja, aos Gálatas. E Paulo descobre que dentro da igreja da Galácia estava entrando um grupo em que ele chamava de judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram homens, alguns desses acreditavam que Jesus era o Messias, mas eles acreditavam que a única forma de você servir a Jesus era abrindo mão da sua cultura e passando a pertencer à cultura judaica, circuncidando-se, guardando as festas, guardando as dietas, aderindo à cultura judaica. E Paulo é um apóstolo que ele prega, e ele fala que hoje nós não somos mais o Israel geográfico, mas o Israel espiritual.
Então esses homens, sabendo de que Paulo, ele pregava contra essa perpetuação, essa espécie de divinização da cultura, eles atacam também o apostolado de Paulo. Eles falam que Paulo não era apóstolo, que Paulo não foi enviado por Deus. Então, sabendo desses muitos problemas acontecendo dentro da igreja da Galácia, Paulo ele escreve uma carta falando sobre a forma correta de um cristão servir ao Senhor. E é interessante que, como Paulo foi atacado pessoalmente, essa é uma das cartas que nós temos mais confissões pessoais da vida pessoal de Paulo. E dentro das suas confissões pessoais, dentro do argumento dessa carta que é pequena, nós estamos aqui no último capítulo, Paulo ele defende o seu apostolado, ele defende que a lei é uma referência para aqueles que a partir de agora vivem no Espírito, ele defende uma vida cheia do Espírito Santo, e que o resultado prático não é uma adesão cultural, mas a prática diária dentro, principalmente, da nossa comunidade de fé. E é interessante que no capítulo anterior, nós temos o famoso texto chamado de fruto do Espírito, né? E é interessante que Paulo fala do fruto do Espírito antes de falar sobre servir uns aos outros. Por que isso é interessante? Porque a Bíblia lá no original, meus irmãos, lá o documento originalzinho, ele não tem capítulos, ele não tem versículos, ele não tem esses títulos nem subtítulos. É um livro todo inteiriço. Então, quando você lá, são argumentos puxando outros argumentos. Os capítulos foram inseridos com o passar do tempo para facilitar a nossa localização. Foi algo bem-vindo. Mas, às vezes, nós nos limitamos a um capítulo específico, como se fossem partes independentes. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo vem falando de sermos cheios do Espírito, de termos o fruto do Espírito, para quê? Com qual intenção? Para que, cheios do Espírito, sirvamos aos outros na igreja local. E aqui ele dá passos muito práticos. Apesar de Paulo ser muito filosófico, ele era muito prático. Então ele traz pontos vivos de como nós devemos servir a Deus, servindo aos nossos irmãos da comunidade de fé. O primeiro passo que Paulo apresenta para a gente é apontando que um verdadeiro servo de Deus, ele socorre o que se perdeu ou o que está se perdendo. Paulo fala que um verdadeiro servo de Deus, ele socorre aquele que se perdeu ou que está se perdendo. Aqui ele fala que se alguém for surpreendido em alguma falta, nós que somos espirituais devemos corrigi-lo. E esse termo corrigi-lo era um termo médico-militar. Paulo usa muitas expressões militares. Paulo usa muitas expressões também de atletas. E esse corrigir era um termo usado para alguém que fraturava um osso e você ia na marra e puxava o osso para o lugar. É isso que Paulo está falando. Se alguém cometer algum equívoco e fraturar parte do corpo, porque Paulo fala que a igreja é o grande corpo de Cristo e cada uma parte dele, você deve pegar e na marra puxar o osso para o lugar. É isso que Paulo está falando. É uma coisa dolorosa, mas é uma coisa essencial para a cura daquele que se feriu. E falar isso é interessante, porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais individualista, não é verdade? Nós fechamos as nossas portas em casa, e cada um por si, e Deus por todos. Só que Paulo fala, não. Uma das atribuições da igreja é, olhando para a vida daquele que você ama, você socorrê-lo, você servi-lo, você trazê-lo de volta. Isso não é se meter na vida do outro, isso é fazer com misericórdia. Mas a misericórdia muitas vezes vai depender dessa situação. Para quem já leu alguma coisa sobre liderança, os grandes pensadores de liderança vão falar o seguinte: não existe liderança perfeita. A melhor liderança eles chamam que é a liderança situacional. O que isso significa? É o líder que a situação pede. Então, se você chega num ambiente caótico, vai exigir um líder mais rígido. Se você chega num ambiente mais controlado, vai exigir de você um líder mais tranquilo. E Paulo era essa pessoa. Ao mesmo tempo que quando Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, ele escreve uma carta dura e ele fala o seguinte: a minha intenção era estar no meio de vocês. Só que se eu tivesse aí, eu ia ser tão cruel com vocês, eu ia ser tão duro, que não ia sobrar ninguém na fé. Então, pensando em vocês,
para não acabar com um pouco de fé fraca ali que ele gesta, eu escrevi essa carta que eu consigo me conter mais um pouco. Então aqui Paulo foi bem contido, né? Mas na primeira carta aos Coríntios, Paulo fica sabendo de um homem que está tendo uma relação incestuosa com a madrasta. E esse homem continua na igreja. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala o seguinte: pega esse homem, expulsa da igreja, para que o diabo, destruindo o corpo, Deus salve a sua alma. Olha, a correção de Paulo sendo aplicada de muitas formas distintas. E é isso que Paulo fala, que a obrigação da igreja não é se meter na vida do outro, é socorrer o outro. E às vezes nós olhamos, não, deixa quieto lá, deixa ele quieto no canto, ninguém me pediu ajuda, e eu não vou me meter. E às vezes nós fazemos isso, não é para nós não nos metermos, porque nós não queremos mais problemas, não é verdade? Os nossos já são muitos para a gente, mas Paulo fala que essa é uma atribuição da igreja local. E como nós corrigimos o outro, como nós ajudamos o outro, nós ajudamos mostrando misericórdia, apontando que ele está no erro. E muitas vezes, querido, parece óbvio, mas no calor do momento, às vezes a pessoa não percebe que ela está errada. Uma vez um amigo veio me procurar porque ele tinha arrumado uma confusão dentro de casa. Ele tinha brigado com a mãe, tinha brigado com o pai, e ele tinha falado que ele estava certo, ele comprou uma briga, ele brigou com todo mundo, ele ficou de mal com todo mundo, e ele foi conversar comigo porque ele sabia que eu ia dar razão para ele. E quando ele acabou de me contar o caso, eu falei: rapaz, a única certeza nessa história que eu tenho é que você está completamente errado. Aí ele olhou para mim, alguém de fora do contexto familiar, que não tinha uma posição intencionalizada, olhou para minha cara e falou assim: Arthur, é verdade. Eu gastei o tempo todo de estar aqui 1 hora contando as minhas mágoas, e eu estou errado mesmo, é verdade, cara. Mas sua mãe não tinha dito, seu pai não tinha dito isso? Tinha, mas você falou que agora eu vi o quanto ridículo eu sou. Vou morar, eu vou embora para casa. Falei mais nada, só está errado. Ele foi embora para casa. E às vezes parece óbvio, não vou falar com ele não, porque crente há 50 anos. Não, queridos. Paulo fala que ainda que seja doloroso, a comunidade serve para isso, para servirmos uns aos outros em amor. Nós temos que fazer com misericórdia, nós podemos ajudar o outro acompanhando. Às vezes nós não temos um grande arcabouço filosófico, mas só de acompanhar o outro já é uma grande coisa. Nós temos vivido uma situação complicada lá na igreja, de um presbítero muito querido da gente. Ele está com câncer agressivo, grave. Ele tem resistido, mas tem sido muito doloroso para a família. E aí, tanto eu quanto o pastor auxiliar, nós temos assistido. E ele falou comigo: Arthur, eu vou lá, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu vou dizer. Eu falei: só vai então, só vai, né? Que seja para ficar quieto, vai lá. E ele foi. Arthur, não tinha o que falar, eu comecei a puxar assunto aleatório lá só para conversar. E aí quando eu fui embora, a esposa dele me abraçou chorando, que foi muito boa a conversa. E até agora eu não sei o que eu falei que fez aquela mulher chorar. Então você não precisa de um grande arcabouço filosófico, teológico, você precisa estar, ir, dar a mão, socorrer, abraçar, reinserindo na comunidade de fé. Porque muitas vezes nós temos irmãos que falham, são disciplinados, e quando eles tentam voltar para a igreja, nós olhamos eles como pessoas não gratas, não é verdade? Indignos. Mas Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele ouve falar que aquele irmão, ele abandona a sua relação incestuosa, e ele louva a Deus pela vida dele. Então muitas vezes existem pessoas que estão lá fora, afastadas, feridas, ou porque feriram, e não tem coragem para vir, porque não tem ninguém para estender a mão. Você errou, você está errado, você precisa de ajuda, mas eu estou com você. Então, uma das formas de nós servirmos os nossos irmãos na igreja como servos de Deus é apontando os seus erros em amor. O segundo ponto é uma consequência desse em amor que Paulo fala, é fazer isso com brandura. Paulo fala o seguinte, corrigindo com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo lhe traz um alerta, porque muitas vezes, querido, às vezes a nossa vida funciona bem, nós temos um bom casamento, nós administramos bem as nossas finanças, achamos aquilo fácil,
E quando alguém passa algum problema no casamento, algum problema financeiro, e nós achamos aquilo tão básico, né? Tão, que cara ignorante. E nós vamos já sem misericórdia nenhuma, porque algo tão basilar e ele errar nisso, Paulo fala, não, faça com brandura, porque podia ser você. Faça com amor, porque podia ser você. E eu imagino que Paulo tenha falado isso com lágrimas, porque Paulo, há poucas décadas atrás, apedrejava esses irmãos na fé até a morte. E ele sabia que agora ele, um grande mensageiro do evangelho, no passado, perseguiu e assassinou irmãos na fé. Então Paulo fala o seguinte: servir aos nossos irmãos e corrigi-los, é corrigi-los com brandura, porque nós sabemos que somos o que somos, porque Deus é Deus da nossa vida. Se não fosse o Senhor, nós erraríamos tanto quanto, porque nós somos imperfeitos. Pode não ser num erro tão grave quanto ele, mas seria num outro. Então Paulo fala que uma outra forma de nós servirmos a nossa comunidade de fé, de sermos servos de Deus no meio do povo a qual ele nos inseriu, é sermos humildes, sabendo que tal qual o outro erra, nós podemos errar. E a Escritura fala, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Quem já passou dos 30, e eu estou fazendo 36, percebe que algumas coisas acontecem quando a gente menos espera, não é verdade? Eu, às vezes, na época do seminário, passava 3 dias sem dormir, porque eu queria ler alguns livros. E eu falei, bem, eu consigo ficar 3 dias sem dormir, não tem problema nenhum. E aí, há um tempo atrás, eu falei, vou ficar uma noite sem dormir para ler. E eu perdi 3 dias, com dor no estômago, dor no intestino, vista embaçada, dor nas costas. E da onde veio isso tudo? Da noite para o dia, quando você menos espera. É isso que Paulo está falando. Se nós não nos policiarmos, se nós não tivermos essa análise própria, nós cairemos na arrogância de acharmos que nós somos autossuficientes, e não somos. E saber disso é um exercício de fé até para a própria comunidade local. Quem não conhece aquele irmão que ele nunca passa por nada? A gente tem sempre aquele irmão que sempre conta desgraça, na verdade. Você para do lado dele, parece aquele desenho, ó céus, ó vida, só conta desgraça, não é? E agora tem aquele irmão que eu não sei porque ele não foi arrebatado. Sei como Enoque, né? E Deus olhou para ele e o tomou para si. O cara nunca passa problema. Tudo que você fala, ele fala, eu sei. Rapaz, a sumidade. E às vezes esses exercícios sobrecarregam um outro. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu tinha um amigo que ele só me procurava para contar desgraça. Só tristeza. Toda vez que ele fazia uma coisa muito séria, ele me procurava. E aí um dia ele me chamou e falou, olha Arthur, eu não vou te procurar mais. Porque nós somos amigos há quase 10 anos. Uma queda sua, uma tristeza sua, uma dúvida sua. Então, olhando para você muito alta. Ou eu estou sobrecarregando você. E eu percebi que sem querer, eu coloquei a régua dele mais alta, inclusive, do que eu. Porque eu tinha as minhas dores, as minhas falhas, as minhas angústias, as minhas tristezas. Então, ou eu estou sobrecarregando Arthur, ou eu sou o pior de todos os cristãos do mundo. Então, servir a nossa comunidade de fé é servir de forma humana. É mostrar que nós somos seres humanos, que somos frágeis, que somos fracos, que duvidamos. Pode ser que você nunca tenha cometido um grande erro na sua vida, mas o cansaço bate, o desânimo bate. Tem dia que a gente sai na rua doido para alguém arrumar confusão com a gente, descontar toda a raiva que a gente tem do mundo, não é verdade? Então, servir a nossa comunidade de fé é alertar aqueles que estão indo para o caminho errado e fazê-lo com amor, porque nós também somos frágeis, nós também somos limitados, nós também somos fracos. E Paulo continua desenvolvendo, ele vai adiante. Ele mostra para a gente que o verdadeiro servo de Deus ajuda os outros nas suas grandes dificuldades. Ele fala o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa expressão carga que Paulo usa é como se fosse uma mala muito grande
e muito pesada. Algo que alguém não tivesse a condição de levar sozinho. Então Paulo está dizendo o seguinte: existem problemas que eles são grandes demais para alguém levar só. E esse problema ele precisa ser compartilhado. E você precisa pegar na alça e levar junto. Paulo fala que isso é ser cheio do Espírito. É uma consequência de ser cheio do fruto do Espírito. E muitas vezes nós falhamos nisso. Nós falhamos porque nós não queremos caminhar em proximidade com ninguém. Paulo está dizendo o seguinte: um servo de Deus na igreja local, ele caminha tão perto dos seus irmãos, que ele sabe quando alguma carga é grande demais. Nós temos o péssimo hábito de ouvirmos a tristeza de um irmão e trazemos aquela expressão pronta: ó, estamos juntos, hein? Se precisar, estou aí. Ele contou, acabar de contar uma desgraça pesadíssima para você. Como é que estamos juntos, poxa? Ele já contou. Você quer que ele faça o quê? Que ele implore? Que ele bata a sua porta? Ele disse: está difícil, eu não consigo suportar. E existem cargas que são muito visuais. Um luto de um ente querido, ninguém consegue suportar isso sozinho. Uma depressão, uma ansiedade crônica, uma falência. Uma coisa que muitas vezes nós não consideramos e até rimos: a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos casam, vão embora, e os especialistas dizem que a sensação é de luto, de morte. Você convive 30 anos com uma pessoa, da noite para o dia ela falou: ó, um abraço, estou indo, 80% da sua demanda amanhã não existe mais. E os nossos irmãos se casam, vão embora, a mãe e o pai aparecem tristes na igreja, a gente ri, é lógico, a gente bota apelido, é lógico, mas a gente não estende a mão. Uma doença grave, um problema no casamento, são cargas pesadas, irmãos. E muitas vezes nós esperamos que alguém peça socorro, quando nós sabemos que Paulo está dizendo o seguinte: não, pegue na alça, leve com ele. Então, se você sabe que alguém tem passado por algum problema pesado demais, Paulo diz: não espere ele pedir ajuda, vá até ele. Mas eu quero falar para você que tem passado por algum problema pesado demais. Existem irmãos que vêm de culturas de igreja, que a vida pessoal corre o risco de virar ilustração de sermão, não é verdade? Né, quem vem da década de 80, 90, né, como eu, sabe que, irmãos, uma vez, um irmão me contou uma história, aí está o irmão se espremendo lá no canto, e está todo mundo olhando para a cara dele aqui, ó. Todo mundo sabe que é ele, só falta o CPF. E por causa disso, muitas vezes, nós nos fechamos. Nós não queremos compartilhar o nosso problema na igreja, porque pode virar ilustração de sermão. Nós não queremos compartilhar o nosso problema na igreja, porque a gente acha que vai dar trabalho para o outro. Mas esse é o nosso papel. É uma honra ter o problema do outro confiado a mim. Isso é uma honra, irmão. E eu não estou falando com falso legalismo, não. Você que já socorreu alguém, que alguém bateu na sua porta e confiou a você um problema grave, ela podia ter confiado a muitas outras pessoas. É uma honra saber que ela pode confiar em mim. Então, se você tem passado por algum problema, está pesado, está difícil, sustentá-lo sozinho é impossível. Porque Paulo está dizendo que essa é uma carga pesada demais para você levar. E sustentá-la passa a partir de então ser arrogância. Então Paulo fala que nós temos que socorrer, mas se a nossa carga está pesada, nós temos que falar que ela está pesada. Isso também é ser cheio do Espírito. Olha como nós temos às vezes um equívoco meio místico, né? Ser cheio do Espírito é ter sonhos, ser cheio do Espírito é nunca se irar, ser cheio do Espírito é nunca sentir raiva. Paulo fala: ser cheio do Espírito é dividir o peso com o outro. Depois disso, Paulo, ele
fala que o verdadeiro servo de Deus, ele não sobrecarrega os outros com o que se pode ser resolvido. Parece ser contraditório, mas não é. Ele se complementa. Vamos lá. Primeiro Paulo fala, verso 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí logo depois, ele fala no verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Você pensa, bem, Paulo estava pensando o que quando ele fala isso? As expressões são completamente distintas. A carga que Paulo fala no verso 2 é uma carga grande, algo volumoso e pesado. O fardo que Paulo está falando é um fardo. Sabe quando aquela pessoa mais antiga fala, vem cá e traz um fardo de arroz para mim? É algo que você pode levar. Então Paulo está dizendo, olha que coisa prática, que ser espiritual é resolver sozinho aquilo que você tem um dever de resolver sozinho. Como assim? Se você é gastão, pega o seu cartão, extrapola no shopping, o irmão na igreja vai te ajudar? Não. Essa é uma obrigação sua. É um fardo seu. Cancela o cartão, quebra, congela, dá para o vizinho que mora 4 ruas acima que você vai ter preguiça de pegar com mais frequência, desinstala de todos os aplicativos Amazon, AliExpress, Shopee, desinstala os aplicativos. Isso é uma função sua. Se você tem um problema com a sua rotina e você não está conseguindo dar conta do horário, isso é você, irmão. Ninguém pode te acordar de manhã e te falar, levanta, vai. Isso é uma carga nossa. E muitas vezes, nós estamos sofrendo e levando outros do nosso ambiente a sofrer, por não resolvermos fardos que são nossos. Uma vez eu estava vendo um psicólogo dando uma palestra, ele também é neurocientista, ele falou que quando ele trabalhava em clínica, ele não atendia ninguém de primeira. Ele falou que tinha uma secretária que fazia uma ficha de anamnese e perguntava, meu amigão, quantas horas você dorme por noite? 6. Já bota lá, reprovado. Você dorme a partir de que horas? Eu dormo só depois da meia-noite. Reprovado. Você faz atividade física quantas vezes na semana? Nenhuma. Reprovado. Você vê celular na cama? Vejo. Reprovado. Você não vai ser atendido. Aí ele explicou que existem pesquisas científicas, isso é questão química, questão biológica, que se você dorme 6 horas por noite, depois da meia-noite, o seu corpo ele entra num processo inflamatório. Então, às vezes, você tem um problema no intestino, no estômago. Alguns dos muitos motivos de depressão, ansiedade, esgotamento, desânimo. E ele fala, se eu atender esse homem, eu estou sendo desonesto. Porque eu posso diagnosticar ele com o que eu quiser, até esquizofrenia. Porque ele vai estar tão inflamado, que qualquer diagnóstico que eu colocar, ele vai encaixar. Então eu falo, quer ser atendido por mim? Vai embora. Durante 15 dias, você vai dormir 8 horas por noite, e no máximo meia-noite. E 1 hora antes de dormir, você desliga o seu telefone e não olha ele. Ele fala que mais de 70% das pessoas não voltam, porque tem o seu problema resolvido. Coisas basilares. E às vezes nós adoecemos, sobrecarregamos a nossa família, preocupamos aqueles que nos amam, por coisas que são da nossa responsabilidade. Não é verdade, queridos? E é uma questão de responsabilidade que Paulo está dizendo. Ser espiritual é levar a sua própria carga, porque ela é sua. E ela não pode ser dividida, porque ela é sua. Quem vai cuidar da sua saúde senão você? Quem vai te fazer levantar senão você? Quem vai cumprir as metas do trabalho senão você? Quem vai fazer a dieta como deve fazer senão você? Você não tem como terceirizar a sua vida espiritual. Lê um capítulo mais da Bíblia hoje por mim aí, depois você me fala o que você achou. Não tem como. Então Paulo está dizendo o seguinte, cada um levará o seu próprio fardo. Ser cheio do Espírito, ter o fruto do Espírito,
é saber também administrar a própria vida. Olha como Paulo ele é prático, não é verdade? Mas ele vai mais além. Paulo fala que também o verdadeiro servo honra e sustenta aquele que o ensina, aquele que o instrui. Paulo fala, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele fala sobre uma coisa específica, mas a gente pode aplicar em muitas outras coisas. Paulo, ele era um plantador de igrejas, e ele dependia do sustento dessa igreja para continuar plantando. Mas Paulo também fala que ele era um fazedor de tendas. Então, quando falhava a oferta da igreja, Paulo dividia tempo a igreja e fazendo tenda para ele poder se sustentar. Mas ele fala que aquele que está empenhado no ofício da fé, ele precisa ser honrado no sustento. Por quê? Porque se Paulo não tivesse o sustento da igreja, nós não teríamos as cartas de Paulo. Já parou para pensar nisso? Se Paulo tivesse que trabalhar 8 horas por dia, batendo ponto, preenchendo relatório no Excel e mandando e-mail, ele não escreveria nenhuma dessas cartas. Ele não atravessaria as fronteiras da Ásia para o comecinho da Europa. O evangelho muito provavelmente não teria chegado até nós. Paulo está dizendo o seguinte: servir a nossa igreja é ser fiel no sustento da nossa igreja. Porque o que nós trazemos para a igreja serve também para acessar os outros. E isso não só para o pastor, querido, isso é para a igreja como um todo. Eu sou criado na igreja desde os 5 anos de idade, e sem nenhum exagero, eu não lembro nem metade dos sermões que eu ouvi. Mas eu lembro de dezenas de aulas que eu ouvi no departamento infantil. Eu lembro da primeira, com 5 anos de idade. Cheguei na igreja, a tia Lúcia, eu lembro o nome dela inclusive, contou no flanelódromo a história do bom samaritano. Rapaz, eu fiquei hipnotizado por aquilo ali. Fiquei louco, que isso, que incrível. Colorido, o boneco sai, o boneco entra. Ele socorreu o cara que caiu na rua, caramba. 5 anos de idade, irmão. Mas aquele flanelódromo tinha um custo. Aquela sala tinha um custo. A tia Lúcia, para estar ali, ela precisava abrir mão de outras coisas. Então, sermos fiel à nossa igreja faz com que não só o prédio, mas a comunhão dos santos tenha a condição de continuar um pegando na mão do outro, um assistindo o outro, um servindo o outro, um socorrendo o outro. Então, Paulo está falando o seguinte: servir os seus irmãos na igreja é ser fiel também sustentando a igreja, porque a igreja sendo sustentada socorre muitos outros. Mas ele vai mais além. Ele fala que o verdadeiro servo de Deus, ele busca a santidade pessoal. Ele fala no verso 8 o seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo está dizendo o seguinte: um verdadeiro servo de Deus que serve aos outros é aquele que se enche de Deus. E é interessante que hoje nós temos muitas ferramentas e nós usamos poucas delas, não é verdade? Lemos pouco a Bíblia, temos uma vida de oração rasa, temos um monte de coisa no YouTube, temos cursos gratuitos, temos livros gratuitos. Estou falando de pirata não, tá, meus irmãos? Se eu tenho misericórdia da sua vida. Estou falando de livros gratuitos, por exemplo. O Ministério Fiel tem no site dele um monte de livros de excelente qualidade de graça. Você vai lá e ele te atende. O Amazon, por exemplo, o Kindle, se você pagar R$20 por mês, você tem um Kindle Unlimited. Você tem acesso a centenas de livros. Nós temos um monte de recursos. Mas nós nunca vivemos numa sociedade de cristãos que leem tão pouco a palavra de Deus. E como nós vamos falar de algo que nós não conhecemos, queridos? Como? Eu me lembro que até começo dos anos 2000,
existia um termo chamado biblista ou biblicista, que você não vê mais ninguém usando. O que era o biblista ou biblicista? Era alguém que não tinha formação teológica, era alguém que não tinha formação acadêmica, mas que lia tanto a Bíblia, que sabia tanto da Bíblia, que criaram um nome de especialista para ele, biblicista. Isso não é um termo de leigo não, tá, querido? Você via pastores presbiterianos citando, porque no artigo tal do biblicista, está querendo dizer o seguinte: esse homem não tem formação acadêmica, mas o que ele escreveu é digno, inclusive, de eu citar, porque esse homem leu tanto a Bíblia, ele conhece tanto o Evangelho, ele conhece tanto a palavra, que esse homem tem coisa a me acrescentar. E nós vivemos numa sociedade de terceirização. Nós acostumamos a não ligar mais para a pizzaria, a gente agora vai tudo no iFood, não é? Você queria pedir uma pizza, era uma briga em casa para quem ia ligar. É para quem tem menos de 30, talvez não lembre disso. Liga você, não, liga você. Pô, liga você. Pô, mas eu não gosto de ligar. Hoje você não precisa olhar para a cara de ninguém. Você pede uma pizza no iFood, você compra o que você quiser na Amazon, você assiste o que você quiser na Netflix, no YouTube, e nós acostumamos com essa vida de terceirização. Nós pagamos, temos alguém que responde por nós, e agora nós aplicamos isso na nossa vida pessoal. Mas Paulo está dizendo o seguinte: um verdadeiro cristão é aquele que não terceiriza a sua responsabilidade, é aquele que dia após dia se enche de Deus, se enche da palavra de Deus, se enche da presença de Cristo, porque essa é a única capacidade que nós temos para servir a nossa igreja local. Não adianta o pastor ter lido 30 livros de teologia sistemática, se ele não tem uma vida de oração. Não adianta um teólogo ter conhecimento de grego e hebraico, se no dia a dia lá na casa dele ele não abre a Bíblia, ele se enche de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: verdadeiros servos de Deus, que servem aos outros servos de Deus, se enchem de Deus. E no último ponto, Paulo fala que o verdadeiro servo de Deus repete isso todos os dias. Mas prove, na verdade, verso 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família na fé. Esse termo oportunidade que Paulo usa também é um termo militar. Quando você lutava as guerras antigas e você tinha que atravessar um charco, um rio, um lago, os militares eles construíam uma ponte, e aquela ponte era uma oportunidade para atacar. Então Paulo está dizendo o seguinte: toda ponte que aparece na nossa frente, como cristãos que somos, nós temos que atravessar, porque a vida cristã é uma vida de combate diário. Então tudo isso que eu estou dizendo para vocês, diz Paulo aos Gálatas, repita isso todos os dias, incansavelmente. Isso para Paulo é a constância. Lembra que Paulo fala? Sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Isso é a constância. Ah, pastor, mas isso não dá fruto. Dá, você não vê, mas dá. Não é à toa que Paulo, quando vai escrever a carta a Timóteo, já sentenciado à morte, e a última carta de Paulo, ele fala: Timóteo, você vai encontrar homens amantes do próprio ventre, eles vão te perseguir, te torturar, te difamar, eles vão abandonar a fé. Tu, porém, Timóteo, permanece. Você não pode abrir mão da fé, porque eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo fala, humanamente, um monte de coisa deu errado, mas Timóteo, a minha mão está limpa. Eu repeti tudo que eu tinha para repetir todos os dias, e agora eu estou indo embora com a minha missão cumprida, porque eu fui servo dos servos de Deus. Isso não é fácil, queridos. Não é fácil abrir mão do nosso tempo cada vez mais apertado para servir o outro. Não é fácil nós socorremos o outro para na primeira oportunidade dar as costas para a gente. Não é fácil gastar o nosso dinheiro,
as nossas emoções com alguém que daqui a pouco vai falar o seguinte: mas eu não te pedi nada. Não é fácil, realmente não é. Mas Jesus faz isso com a gente todo dia. Jesus, na última ceia, diante dos 12, ele fala que aquela vai ser a última ceia. E Jesus, como o próprio Deus, ele sabia que daqueles 12, só um, João, acompanharia até o final. Só um. Ele sabia que daqueles 12, um entregou ele. Ele sabia que daqueles 12, aquele que falou: Senhor, eu vou contigo até o final, o negou 3 vezes. E mesmo sabendo disso tudo, ele levanta o cálice e fala: esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Esse é meu corpo partido em favor de vocês. Traidores, mentirosos, egoístas e ingratos. Nós também somos assim, queridos. Nós às vezes lemos a história de José, e nós falamos: poxa, como José conseguiu perdoar, eu não conseguiria. Nós nos colocamos no lugar de José. Mas nós não somos José. Nós somos os irmãos de José. Egoístas, mentirosos, vaidosos, medrosos. E mesmo assim, sabendo disso tudo, Jesus vai até o fim, servindo aos servos de Deus. E a esses servos, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Jesus nós temos forças para carregar fardos que são só nossos. Em Jesus nós temos forças para ajudar outros a carregarem cargas pesadas demais, porque a maior de todas, a sentença da condenação é eterna, ele levou sobre si na cruz do Calvário. E hoje nós temos a certeza que nós estamos diante dele para sempre. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos salvou quando nós tínhamos cargas pesadas demais para carregarmos. Quando o pecado pesado nos sentenciava à morte eterna. Mas o Pai mandou o seu único filho, sem fardos e sem cargas, imerecidamente, carregar as nossas cargas, os nossos fardos. Hoje nós sabemos que podemos contar com o Senhor todos os dias, até a consumação dos séculos, porque o Senhor mesmo disse: eu sou o bom pastor e vou adiante das minhas ovelhas. Pai, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, que descansemos os nossos fardos em Ti, que resolvemos, cheios de sabedoria e do Espírito Santo, os nossos fardos, mas que sejamos tomados de coragem, de misericórdia e de amor, para carregar as cargas pesadas uns dos outros, sendo impelidos por Ti, Pai. Que todos os dias saibamos que o resultado prático de sermos cheios do Seu Espírito é servirmos aqueles que estão à nossa volta. Encha-nos de Ti e que possamos viver a Tua verdade para sempre. Essa, Pai, é a súplica que nós fazemos nessa noite. Louvado seja o Seu nome. Amém.